Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Kel Gomes. Este é o primeiro episódio que gravamos do Oscar 2021. A gente vai falar aí uma série de episódios sobre os filmes indicados na categoria principal, melhor filme. Temos em 2021 8 indicados. Nós já temos programas sobre Mank, que é o campeão de indicações, com 10, e também o 7 de Chicago, que compete em 6 categorias. Neste episódio vamos falar sobre mais 2 filmes, que são Meu Pai e O Som do Silêncio, ambos também indicados em 6 categorias. Para falar sobre esses 2 filmes, recebemos mais uma vez aqui no nosso programa Ana Lúcia Andrade, professora de cinema da Escola de Belas Artes da UFMG. Tudo bom, Ana? Ei, gente, tudo bom? Entre aspas, mas tudo indo. Entre aspas. É isso aí. A Ana está sempre aqui com a gente, principalmente nos episódios dedicados a filmes do Oscar, né? Eu acho que é o 3º ou 4º ano seguido, né, Ana, que a gente faz essa maratona de podcasts dedicados aí aos indicados. É, muito bom. Eu tô de férias, mas tô adorando trabalhar com vocês. E é sempre uma felicidade recebê-la aqui no nosso podcast. Bom, então, nós vamos falar sobre Meu Pai e O Som do Silêncio. Kel, você tem aí a lista de indicações de cada filme, né? Sim, né? Como você já comentou, cada um recebeu 6 indicações. Meu Pai recebeu por melhor atriz coadjuvante, para Olivia Colman. Melhor ator, pro maravilhoso Anthony Hopkins. Melhor roteiro adaptado. Melhor montagem, melhor design de produção e melhor filme, né? E O Som do Silêncio tem indicações para melhor ator, o Riz Ahmed, que é o primeiro muçulmano indicado nessa categoria. Melhor filme, montagem, som, roteiro original e melhor ator coadjuvante para o Paul Raci. E, né, comparando assim, as indicações entre um e outro, a única diferença é nas categorias de som e de design de produção, né? Porque o Meu Pai levou a indicação de produção, né? Design de produção, e o Som do Silêncio levou de som. A única diferença, as únicas categorias em que eles não estão concorrendo. E que são características bem marcantes de cada filme, né? Exato. A gente vai falar sobre isso aqui no nosso debate. Também é uma coincidência, né? Os 2 filmes de diretores estreantes. Antes da gente começar aqui a falar dos 2 filmes, fazer aquele convite para você que ainda não conhece o Cineclube Cinematório. Entre no nosso site cinematório.com.br, clique no banner ou no link que está ali na capa do site, ali no menu principal, para você conhecer o nosso Cineclube. Através dele você apoia o Cinematório, nos ajuda a continuar fazendo os podcasts, a manter o Cinematório no ar, e você recebe em troca, além, claro, né, da continuidade do nosso trabalho, que é o mais importante, você recebe também benefícios exclusivos, que são, por exemplo, a nossa newsletter semanal. Aliás, nossas newsletters, né, são 2 newsletters semanais que trazem dicas de filmes para você ver no streaming. Além disso, você tem dicas de leituras, outros podcasts de cinema, vídeos, né, vídeos ensaios, entrevistas, making-offs, muita coisa legal para quem gosta de cinema. E você também pode, por exemplo, votar nas pautas dos podcasts Em Foco e De Volta para o Sofá, e também fazer o seu pedido de filme para a gente comentar no podcast Escolha da Audiência. Entre lá então no cinematório.com.br, conheça o nosso Cineclube e a gente torce muito para você fazer parte da nossa comunidade cinéfila. Se tiver alguma dúvida é só escrever para contato@cinematório.com.br ou nos mandar uma mensagem nas redes sociais. Estamos no Instagram, Twitter e também no Facebook. Começamos o nosso debate sobre esses 2 filmes indicados ao Oscar por Meu Pai, que foi o que estreou mais recentemente aqui no Brasil. Aliás, o Meu Pai teria aí um lançamento nos cinemas, né? Mas
por causa da pandemia, acabou que ele teve o seu lançamento também nas plataformas online. Apenas as poucas cidades onde havia salas abertas no momento da estreia, em 11 de março, é que receberam esse filme na telona. Agora aí que está havendo uma maior flexibilização durante a pandemia nas capitais, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, em algum momento esses filmes possivelmente entrarão em cartaz também, né, nas salas de cinema. A gente lamenta muito, né, porque é o primeiro Oscar que a gente acompanha inteiramente online, sem poder ver os filmes no cinema. Aqui em Belo Horizonte, nenhuma chance de a gente ver esses filmes na telona, porque aqui a situação piorou bastante nesses primeiros meses de 2021, então os cinemas daqui só abriram mesmo ali no comecinho de janeiro, depois fechou tudo e não voltaram mais. A gente fica aí na expectativa para que as coisas melhorem, a situação se acalme e a gente possa voltar a frequentar as salas o mais breve possível. De todo modo, ver esse filme na tela que for parece ser realmente uma experiência indescritível, né? É muita emoção que ele traz, não só para quem tem pessoas na família que sofrem aí da demência, né? Algum tipo de demência, ou mais especificamente o mal de Alzheimer, que é a demência mais comum, né, que acomete aí as pessoas idosas. E a gente tem aqui no filme o Anthony Hopkins vivendo esse personagem que já ali no alto da vida está enfrentando essa doença que afeta aí o sistema nervoso, né, e principalmente as células nervosas do nosso cérebro. Faz aí perder a memória, perder as questões cognitivas, né, diferenciar o tempo que passou, os locais onde você está. Enfim, o filme traz aí uma forma cinematográfica por excelência de demonstrar isso e nos colocar no papel desse personagem. O filme é dirigido pelo Florian Zeller, é um dramaturgo premiado, autor da peça que originou o roteiro desse filme. Ele estreia como diretor de cinema e traz aí também a sua assinatura no roteiro ao lado de Christopher Hampton. Para quem tiver curiosidade depois de ver como que o filme, né, aliás, a história do filme funciona no palco, a gente deixa alguns links aí no post do podcast para vocês verem imagens, né, gravações das encenações que já foram feitas da peça, tanto lá na Europa quanto também nos Estados Unidos. Parece que até no Brasil, né, teve com o Fulvio Stefanini. Pois é, também já foi trazida aqui para o Brasil, né, uma encenação dessa peça que eu realmente fiquei muito curioso de assistir na sua integridade e ver como é que funciona, porque o que me surpreendeu, uma das coisas que me surpreenderam positivamente ao assistir ao filme foi exatamente o quanto que ele é cinematográfico, o quanto que o Florian Zeller soube utilizar a linguagem cinematográfica para poder representar essa percepção de mudança espacial, né, mudança de tempo, tudo que o personagem do Anthony Hopkins está passando. Isso também impressionou vocês duas? Ah, muito, né? É impressionante, por isso que igual você falou, os Oscars são muito pertinentes, né? A ideia da direção de arte é perfeita, a montagem, né? E até o som que não tem a mesma importância que tem no outro filme, por exemplo, tem muita coisa que é também subjetiva, né? E eu fiquei pensando nisso também, falei, gente, como é que ele fez a peça? Porque será que ele trocou os cenários, a luz, para a gente perceber o tempo diferente? Porque por mais que seja para a gente se identificar e ver como o personagem vê, né, um exercício absurdo de empatia, para a gente se colocar no lugar dele, a linguagem cinematográfica é o que te permite entender os tempos e os espaços diferenciados, né? Sim. Para não parecer só uma confusão. Eu também fiquei bem curiosa para assistir essa peça.
pelo sucesso dela e pelo material que foi adaptado para o cinema, com certeza ele deve ter criado essa imersão, assim, de uma maneira que também fosse possível, né, para a plateia, no caso. Esse deslocamento ali para essa cabeça dele. Eu fiquei... Porque, assim, tem essa coisa também de ser muito vivo, né, o teatro, assim, ser muito essa experiência ali do agora, assim, que eu me interessei, assim, de tê-la, sabe? Mas, realmente, chama muita atenção como que, por mais que ele tenha usado tão bem a linguagem cinematográfica, é também algo muito teatral, né? É como que ele, sei lá, ele consegue fazer muito bem esse alinhamento entre as duas linguagens, porque tem aqui essa coisa da entrada e saída também dos personagens, né? Esse ambiente ali, que é único e ao mesmo tempo não é. Enfim, eu acho que eu tava comentando com o Renato, assim, que é muito comum quando um filme é baseado em peça, as pessoas já criticarem de cara, porque parece teatro filmado. Mas às vezes não percebem essas questões, assim, de adaptação e de harmonia entre uma linguagem e outra, assim. É muito interessante nesse filme. E a imersão, né? Que isso, essa imersão é poderosa demais, demais, demais. Eu terminei o filme, assim, em lágrimas e de uma forma que eu não conseguia me controlar, assim, de choro mesmo. E isso é muito poderoso, porque e a gente estava falando, né, dessas similaridades entre os filmes, são muito importantes exatamente porque são vivências que, de certa maneira, sofrem com uma sociedade pouco sensível para elas, né? Sim. Com uma sociedade que na verdade, quer marginalizar, quer negar que não existe, né? Quer afastar. Enfim, tem diversos problemas sociais envolvidos, assim, né? No tratamento dessas pessoas, né? Então, eu acho incrível o que esses filmes fazem. É verdade. E aquilo que eu sempre falo, que o cinema é um lugar para exercitar a empatia maravilhoso. E nesse sentido, nos dois filmes, né, você se colocar numa situação que é inimaginável, assim, para a gente pensar, né, como é que seria. E o fato de colocar a gente nesse lugar com dois personagens tão diferentes, em situações diferentes, mas todas muito complexas e dramáticas, né, em si. E eu acho também que... Eu li uma entrevista do Zeller falando que ele quis chamar o Christopher Hampton para poder fazer a adaptação, porque ele também era um dramaturgo, né? E ele migrou para o cinema muito bem. Ele adaptou, inclusive, o Ligações Perigosas, né, para o cinema. Uhum. E ele dirigiu Carrington, que é um filme que eu acho particularmente maravilhoso. E quando eu soube que era ele no roteiro, eu animei mais, porque eu nunca tinha ouvido falar do Florian Zeller. Aí eu falei, não, o Christopher Hampton eu sei que é um roteirista foda. E eu acho que esse casamento bom aí entre a peça e o cinema tem a ver com essa parceria dos dois. É curioso, vocês que assistirem aos vídeos que a gente colocou na página do podcast, vocês vão reparar que cada encenação é diferente. O que há em comum entre algumas delas é a presença desse cenário que a gente vê no filme também, com a estante, com os livros, a poltrona onde ele se senta, a mesa de jantar, só que parece que é um espaço todo aberto, não tem a divisão dos quartos, não como a gente corredor. vê no apartamento, não tem os corredores, então é como se fosse um loft, né? Uma coisa aberta assim, com todos os aposentos no mesmo espaço, para facilitar, né, a questão da transição das cenas, eu acredito. Mas tem uma que me chamou a atenção, uma das encenações, que é uma coisa mais brechtiana, que tem só uma espécie de um biombo de vidro. Olha só. E os atores atuam na frente desse biombo. Vez ou outra, um vai lá para trás e volta, né, para, acho que, inclusive, fazer essa troca
de atores que estão interpretando os personagens como a gente vê no filme. Me pareceu bem interessante, parece que é uma montagem sul-africana. Então, curioso saber que também há essas diferenças, né, na questão teatral. Porque no filme, a montagem opera de uma maneira essencial para a gente entrar nessa onda que o diretor está propondo de você se colocar no lugar do Anthony. Aliás, o personagem tem o mesmo nome do ator, né? Anthony Hopkins. Porque essa troca de percepção que a gente tem, e aqui eu gostaria até de utilizar essa palavra mesmo de percepção e não de realidade, porque me parece que essa confusão mental que passa a cometer um paciente que sofre de demência se torna a própria realidade dele. Não é que ele está numa outra realidade diferente da nossa, é a realidade dele. Sim, não é uma fantasia. Não é uma fantasia, né? Não é uma fantasia. Exato. Então, essa percepção do protagonista, que será compartilhada conosco, ela é trocada nos cortes e no fora de quadro, né? Quando um ator troca com o outro e a gente percebe que ele não está distinguindo. E nem a gente, né? E nem a gente. E o que eu achei incrível também é como que o Florian Zeller vai utilizar a continuidade para nos fazer sentir essa confusão. Ele usa quase nenhum efeito, né, de artifícios, né? Eu fiquei muito com medo disso quando eu li sobre o filme, que tinha na sinopse essa informação de que o personagem não distinguia uma coisa da outra. Eu fiquei imaginando, cara, vai que é uma coisa meio Aronofsky, assim, sabe? Que utiliza aquele monte de efeito de montagem, não sei o que. Fiquei com medo disso. E quando comecei a assistir ao filme e tem a primeira cena em que a gente tem a noção do que está rolando, que é quando a filha chega com o frango, né? Foi comprar o frango e abre a porta. Eu falei, nossa, que interessante. Parece que ele vai, então, adotar uma coisa mais crua, né? Crua, é no corte que ele vai resolver isso. Muito interessante e como que isso vai rolando durante o filme inteiro. E perceber como que ele usa a continuidade, que é uma coisa que no cinema, geralmente, a gente comenta sobre os erros de continuidade, quando a gente percebe que tem uma coisa diferente, né, de um corte para o outro, quando uma cena está rolando no mesmo lugar, às vezes um objeto de cena foi trocado, né, um copo está mais cheio, mais vazio, dependendo do take. Aqui ele usa isso narrativamente. Então, determinadas trocas de plano, você percebe que não tem um quadro na parede, e alguns momentos atrás ele estava ali. O corredor troca, né? O corredor por onde ele passa troca, ele está no corredor do apartamento, que é gigante, e aos poucos esse corredor vai encurtando até você perceber que é o corredor lá do hospital. Então, do asilo. eu fiquei encantado mesmo com essa direção e como que ele maneja muito bem essa troca para a gente se sentir tão angustiado, né, quanto o personagem vivendo nessa situação. Então, essas nuances que ele faz parecer, e é bem sutil, né, que as coisas estão se alternando, não só a partir da percepção dele, mas a gente também começa a perceber. Ele segue o princípio que o Buñuel fazia, né? Que é você criar uma realidade mais próxima do onírico, né? E ele falava, se eu não seguir a lógica, a continuidade da linguagem cinematográfica clássica, eu não percebo que existe um estranhamento. Se de repente aparecesse, igual você falou, né? Imagina se aparecesse uma visão, ou o personagem trocasse de cara com o outro, né? Ia ficar uma coisa meio óbvia e meio estranha, assim, no sentido da linguagem, né? O fato dele seguir a continuidade lógica, ele se aproxima dessa ideia do que o Buñuel tinha para causar um estranhamento, né, que você está acostumado que a coisa vai caminhando de um jeito e ela se torna outra coisa.
Eu me lembro da Via Láctea, né? Que ele faz o cara falar assim, nossa, o cara falou da minha barba, isso me lembrou o que minha mãe dizia. Corta e mostra Jesus e Nossa Senhora falando com ele para não tirar a barba. Aí volta para os dois conversando, ele fala, sua mãe tinha razão. Aí você fala, que estranho, mas era Jesus, isso é o flashback do cara. Por quê? Porque você sabe que a linguagem tá te indicando como se fosse um flashback, né? Sim. Então você vê um estranhamento porque ele foi montado de uma maneira lógica, mas o que acontece não é lógico, né? Então ele segue esse mesmíssimo princípio. E isso é interessante também, eu não acho que ele está querendo imitar o Buñuel e nem seguir isso, não. Isso é uma maneira de mostrar como é que esse cérebro funciona. Porque ele acha que está tudo normal, ele tenta voltar à normalidade o tempo todo, né? Eu acompanhei meu sogro paulatinamente, né, se tornando cada vez mais grave com o Alzheimer, e era isso, às vezes ele percebia que ele esqueceu ou que ele confundiu alguma coisa, e ele fingia que estava tudo normal. Mas você via que o Anthony Hopkins faz isso muito bem, né? Quando ele tá incomodado, que tem alguma coisa estranha, aí ele percebe que é ele que está fazendo a confusão, e aí ele finge que tá tudo bem. Mas aí quando ele fica sozinho, você vê ele preocupado. Tipo assim, tem alguma coisa errada, gente. O que é isso? Porque tem momentos de lucidez no meio da confusão temporal, espacial, de pessoas e de acontecimentos em looping. Porque parece que as coisas estão em looping, né? Isso. Se a gente for pensar, no filme parece que são 3 dias. E na verdade se passaram muitos dias, né? Mas ele sempre acha que é o dia anterior. Sempre tem um jantar. O frango, o café da manhã, né? A coisa, que as informações recentes que ele vai tendo, que vão se confundindo, né? E eu revendo agora, eu percebi também que talvez tudo já esteja acontecendo lá no asilo. Que ele está misturando as lembranças dele, sim, né, com as lembranças que ele embolou e com a realidade dele. Por isso que as cuidadoras, elas sempre falam, né? Às vezes eu vou visitar meu sogro e falo, mas será que precisa pôr o pijama? Tem que tirar o pijama? Ele está em casa mesmo. Não, ele tem que ter uma rotina. Sim. Então ela tira o pijama, troca de roupa, faz ele caminhar no sol, voltar, tomar o café, entendeu? Ela falou, se ele não tiver essa rotina, ele fica mais confuso, né? Então, no final, termina também a menina querendo que ele troque de roupa, que ele vai andar no parque para tomar o café, né? É muito angustiante, porque você observando de fora, você tem uma noção, mas ali no filme não, você está observando de dentro. Isso é muito terrível, né? E maravilhoso mesmo como construção narrativa. Sim. Uma desorientação completa, assim. E eu fiquei pensando que esse título, na verdade, o título em português, ele tá entregando algo errado, né? Porque fala meu pai, aí dá a entender que vai ser por uma perspectiva de filho ou de filha, né? Ainda mais que começa com ela, né? E aí no caso The Father, né, que é o título original, ele é mais tem mais a ver, assim, porque é exatamente essa percepção mesmo, assim, de tentar, e essa sensibilidade que eu achei muito foda, né, de você tentar traduzir o que uma pessoa passa, sabe? O que um idoso com esses problemas de demência senil ou mal de Alzheimer mesmo tá passando, assim, aí pensar isso, né, como que eu vou traduzir? Ele fez não só uma tradução de teatro para o cinema, mas uma tradução do cinema para, sabe, da realidade para o cinema. Isso, de uma vida, sabe, de um modo de enxergar a vida para o cinema, assim. E isso é muito sensível, muito sensível. Não, e é uma realidade subjetiva, né? É uma realidade absolutamente subjetiva e confusa. Confuso, exato. E a gente se sente confuso igual e vem essa agonia. Eu me lembro de ficar muito agoniada. Porque, imagina, não é à toa que ele, inclusive, se apega tanto a esse relógio, né?
Não só porque é britânico, não só porque é britânico, mas principalmente porque é o objeto que vai dar um mínimo de orientação para ele, assim, de pensar, sabe, pelo menos as horas aqui, eu acho que eu vou olhar e vou entender. Tadinho, ele fala assim, sem o meu relógio, como é que eu vou falar para alguém as horas? Pois é. Né? E parece ser um objeto que tem um significado afetivo também para ele, né? Sim. E a primeira imagem que aparece depois, que quando mostra dentro do apartamento, quando ela tá andando pela rua, quando ela entra por aquela porta, e é o único plano que vai ter isso, do lado da porta tem um relógio grande, assim, de pé, Sim. de armário, e depois você não vai ver mais esse relógio, você vai ver já um cabideiro de sombrinha, né, e depois o lado do asilo. Ele vai trocando aos poucos os detalhes, igual no quarto dele também. Ele vai trocando a cama aos poucos, e para não ficar muito óbvio que ele já está no asilo, ele troca o armário, troca alguns objetos. Eu fiz questão de rever de novo para eu prestar mais atenção nessas questões. Depois que você já passou pela experiência, você fica mais atento a esses objetos que vão modificando. Aquelas cadeiras amarela e azul que tem lá no consultório médico, que estão empilhadas no canto lá da entrada da sala. E aí ele pergunta, o que essas cadeiras estão fazendo aqui? E aí você percebe, então, pela própria linguagem, eu não acho que também tem uma resposta assim que você tem que decifrar, porque a ideia não é essa. Não existe um mistério que você tem que ordenar. Não, você só tem que entender que é tudo desordenado. É isso que você tem que compreender. Sim. Né? Mas existem pistas de que ele já está o tempo inteiro lá no asilo e que está misturando essas memórias de quando ele morava no apartamento dele, quando ele passou a morar com a filha. Sim. E outras simbologias além do relógio, né? Tem um relógio, mas tem o apartamento ficando vazio, a xícara que ela quebra e vai juntando os cacos. Nossa, é tão bonito. Cada detalhe desse filme é muito bonito. É impressionante. E tem também aquela escultura gigantesca no pátio dessa instituição, né? Que plano lindo. É um rosto caído, como se fosse uma máscara, né? E que é simbólico demais também. Pois é. Tem só o rosto, só né? a face, né? Desfalecendo. Só a face, sem o cérebro. Eu até printei aqui também. Muito bonito. Porque é bonito demais esse plano, né? E eu printei umas imagens também para a gente ir vendo como é que o campo do enquadramento vai reduzindo. Sim. Né? Aquele apartamento enorme, por fim, vai ficando tudo muito reduzido. E ele opta por aquelas... colocar sempre a câmera do lado de fora do cômodo para reduzir ainda mais esse espaço, né? Para você ver que ele não tem mais. Um indicativo de que poderia, né, ele estar já desde o início ali no asilo também é esse corredor com essas portas, né? Porque é uma visão muito comum de instituições, assim, de hospital, de asilo, enfim, de onde tem pacientes, de onde tem pessoas que estão internadas, né? Com um corredor, com essas portas. Então eu fiquei pensando nisso também, sobre esse apartamento, provavelmente pode não ser tão gigante assim, mas como está sendo misturado com o ambiente em que ele vive, né? Que é essa instituição, ele se torna. Sem falar que dentro da lógica do filme pode ser qualquer apartamento, podem ser fragmentos de outros lugares onde ele já esteve. Pode ser o apartamento em que ele já viveu, um apartamento da filha, um apartamento de um amigo, um apartamento de uma pessoa com quem ele teve um relacionamento, enfim. Você pode imaginar mil coisas. O que eu acho mais interessante é justamente o filme não se propor e não te pedir que você busque uma resposta, uma explicação, né? Eu li uma crítica do Inácio Araújo na Folha de São Paulo e eu discordo quando ele comenta que o Meu Pai seria uma versão mastigada de O Ano Passado em Marienbad, do Alain Resnais, né?
que é um filme que também trabalha muito com essa lógica ou falta de lógica da memória, da né? memória, de você não saber exatamente o que uma coisa está ligando à outra, o que é realidade, o que é ficção, enfim. Porque é o que a gente já comentou aqui, a proposta do meu pai é fazer uma representação de um ponto de vista, de uma subjetividade. E ele utiliza essa estrutura para isso. Não é que isso aqui é uma peça de ficção, não é que é uma peça nem onírica. Não é um David Lynch também, se a gente pegar, né? A gente falou do Buñuel, mas também não é o David Lynch lá no Cidade dos Sonhos ou no Império dos Sonhos, que trabalha muito com isso, né? Uhum. De um plano mudar para o outro e você fala assim, uai, peraí, no Cidade dos Sonhos principalmente, né? Uma coisa no ato final, quando você vai ligando ali os pontos, você percebe que uma coisa estava lá na frente, depois ela volta, enfim. Aqui é diferente, a proposta é outra, então não é que tá mastigado, não. Eu acho que é fácil de você sacar o que tá rolando, é diferente. Uhum. O filme, ele é didático nesse sentido. Você saca desde a primeira vez que ele troca ali de percepção, né? Que as coisas mudam. Você fala, nossa, é isso que tá rolando. Você já percebe a estratégia. É a subjetividade dele. E aí você vai até o final, desse jeito. Até da filha, você já saca, pela resposta, a não resposta da outra filha, né? Você já vai percebendo as coisas. E não é pra ter no final, agora eu entendi. Não. A ideia é o tempo todo a confusão. Não vai ter o final Shyamalan, né? Ele vai ter um flashback e mostrar tudo encaixadinho. Pra você te surpreender, né? Embora tem uma outra metáfora também. Tem uma outra metáfora que, assim, toda vez que ele percebe que a memória dele, que ele tá falhando, ele se tranca no quarto, né? E no final, ele vai pra trancar no quarto e é um depósito, porque ele já não tá mais no ambiente das lembranças dele, né? Ele percebe que ele... na verdade, não é a gente que percebe o que aconteceu, é ele que temporariamente vai sacar que ele tá perdido. E pra mim não tem... A minha dor maior... Claro que é terrível ver um homem naquela situação, ainda mais com aquela maravilhosidade de interpretação do Anthony Hopkins chorando daquele jeito. Mas é ele perguntar... O que me dói mais é ele perguntar quem sou eu? Sim. Porque você perder o outro e a memória e confundir, dá pra levar. Mas você perder o seu chão... Esse é o desespero maior, né? E aí ele chora igual um bebê. Cadê minha mãe? Gente, isso aí me mata. Me mata. Nossa, essa cena... Quem não chorou até ali, nessa cena, desaba. Essa cena desaba total. E quando ele se compara com uma árvore que tá perdendo as folhas... Tô perdendo as folhas. Meu Deus, que coisa linda. O tronco, o vento, inclusive, né? Não só perdendo as folhas, mas também... o vento ao redor, tipo, perdendo tudo, né? E aí a câmera sai dele e vai pra janela. Aí a janela tá meio suja, embaçada. Aí ele sai do vidro da janela e foca as folhas balançando ao vento. Que coisa maravilhosa, gente. É muito sensível. A última simbologia, né? E de uma simplicidade absoluta. Uma aparente simplicidade, né? Exato. Que é o único plano em que ele utiliza, de fato, um efeito. Porque vai fazer essa transição, né, de dentro do quarto para fora. Então a câmera atravessa o vidro. É o único momento do filme que você tem um efeito visual, né? Mais aparente, claro, né? Também não vou dizer que não tem efeitos em outros lugares do filme, mas aqui é o único que você percebe, porque não tem como a câmera atravessar uma janela de vidro, né? E eu fiquei pensando muito, assim... nesse olhar também do Anthony Hopkins, né? Porque eu tava contando aqui antes da gente gravar, mas trazendo aqui pra gravação, que na minha época de estudante de enfermagem eu fiz estágio em uma casa de repouso, em um asilo aqui de Belo Horizonte. E aí eu passei meu semestre inteiro, assim, a gente tinha inclusive que entregar um estudo de caso sobre um dos idosos e tal. E foi, assim, uma ponte direta para essa minha experiência, sabe? Porque o olhar, principalmente, né? Também o gestual, mas, assim, eu fiquei muito, muito envolvida
pelo olhar, que era exatamente o mesmo olhar que eu me lembro, que eu tenho guardado na minha memória, de cada idoso e cada idosa com o qual eu tive contato lá, sabe? Que eu acompanhei, assim. É esse olhar que você sente que tá perdido, sabe? Que tá precisando se recompor, né? E que também muda muito, às vezes, de humor, né? Essa mudança, porque exatamente essa agonia, né? Essa desorientação faz também ter essas mudanças de humores, assim. Então, eu fiquei apaixonadíssima pelo Anthony Hopkins. E eu acho que também é muito esse trabalho, né, de atores também, porque Olivia Colman também tá muito maravilhosa, assim, para passar esse peso que também por mais que você esteja imerso na percepção dele, na vivência dele, você também entende o sofrimento dessa filha, assim, né, você também tem a dimensão do quanto que é difícil para a filha, né. Nossa, aquela cena que ela tá conversando com a aparente cuidadora loura, né? Assim, e ela começa a chorar e pede desculpa porque ele se comportou daquela maneira. Sim. A hora que quebra essa xícara e ela vai juntar os cacos. Aquele momento também, tem um momento muito interessante que ele vai pro ponto de vista dela, né? Que ela se imagina enforcando ele. Sim. Que volta pra ela. Aí você vê que era dentro da cabeça dela aquilo ali, né? Aquilo... E ela faz isso só com o olhar. É um negócio impressionante. Ela não fala como ela tá se sentindo. É só com o olhar. É impressionante. E todas as outras pessoas. Sim. A cuidadora de verdade, né? Como é que eu vou dizer? De verdade. De verdade. A que vai ser a cuidadora mesmo. A Olivia Williams, que interpreta. Isso. E... a enfermeira, né? Que é realmente a enfermeira. Que ela olha pra ele com uma cara de que tá acostumada com isso e ao mesmo tempo não deixa de compadecer. Porque a minha mãe tem minha mãe e meu pai têm uma cuidadora, são várias, né? Cada uma de um jeito, mas tem umas que você percebe que tem um afeto e uma compaixão diferenciada, né? E ela tem isso, aquela hora que ela põe ele no ombro e acalenta ele, ela fica tentando falar, não, tá tudo bem, mas você vê a cara dela de dor, tipo, dó, o que eu posso fazer, né? É muito legal. Dar a mão dela pra ele segurar, né? Isso também é um gesto muito importante. Assim. Estamos juntos, eu tô aqui junto com você pra gente enfrentar isso, assim. Tem uns detalhes, assim, nas cenas de interpretação que são incríveis. Na hora que a filha começa a brigar com o genro lá, né? Sim. O genro mesmo, o Paul. E ele fala que vai na cozinha pegar mais frango. E ele percebe que criou uma situação complicada por causa dele. Antes dele sair da sala, ele põe a mão no ombro da filha, assim. Tipo, confortando ela, né? Eu sou um peso na sua vida. Né? E sai da sala. Aliás, aquela sequência é genial, porque ela vira um looping também. Você não sabe quando começou e quando terminou, né? Exato. Não, essa estrutura do loop, ela vai acontecer em outros momentos também. Quando... ele tá lá na sala com o genro e parece que rolou uma agressão, inclusive. Isso também é uma hora que tem um loop, né? Porque a filha tava na janela com o relógio na mão, parece que ela tava observando os vizinhos, e você esquece desse plano, e depois lá na frente volta com ela retornando ali da cozinha, né? Da janela da cozinha e indo até a sala. Então você percebe, cara, então esse tempo todo pode ter passado nesse espaço de tempo. Né? Isso tudo que aconteceu entre esse primeiro plano e o segundo pode ter rolado, pode ter passado muito tempo ou pode ter passado só minutos, né? E a troca de atores também, você não tem a certeza de quem que é esse marido. E essa troca de atores te faz pensar, eu não tenho como provar isso, só pela linguagem mesmo, mas te faz pensar que ele pode ter sido agredido pelo funcionário do hospital. Sim. Aquele outro cara. Inclusive pelo medo, né, que ele sente. Porque na hora que o genro falou aquilo com ele sentiu como uma bofetada, né, do cara falando, você tá mamando na sua filha e tal, não sei o quê.
E aí ele funde essa lembrança com a repetida, mas agora com outra pessoa. Ou seja, aquela agressão verbal se fundiu com a agressão física que pode ter acontecido. Sim. Com certeza. Né? Tudo é possível, porque a gente não tem como provar nada nesse filme, né? Inclusive, essa coisa dela sair várias vezes. Ele tenta criar umas chaves pra gente não se perder tanto, que são a roupa da Olivia Colman, que vai se repetir em alguns casos, né? Sempre que ela vai no supermercado trazer o frango, ela tá sempre com a mesma roupa, com aquela blusa azul, a calça preta, o sapato preto. Depois que ele muda a roupa dela, né? Bota uma blusa branca já no final, que repete a ideia dela levando ele para a clínica. E aí dá a impressão também, e também é uma construção que o filme te leva a fazer, mas não necessariamente você tem como provar, porque ninguém tem que compreender nada, como eu disse, né? A ideia é a própria confusão, mas quando ela fala no início que ela vai para Paris, e ele fica com isso na cabeça, aí no final a mulher fala que ela foi, você fica assim, peraí, mas afinal, e esse negócio de Paris? Pode ter sido até uma estratégia da filha para convencê-lo a levá-lo para o asilo. Sim. Entendeu? De que ela teria que mudar e por isso ela leva ele para o asilo. Tanto é que ela parece, no final, quando ela fala que foi para Paris, ela chora porque ela sabe que ela tá mentindo para ele, né? E aí a menina fala, não, ela mudou de ideia, não sei o quê. Sim, sim. É assim, interessantíssimo o quanto que deixa a gente confuso junto, né? Mas que você vê que tudo é dessa realidade muito própria dele que ele vivencia, né? Por exemplo, misturar essa coisa da agressão, né? É muito interessante, porque... Misturar o quê? Tanto pode ser essa coisa da agressão. Tanto pode ser de fato do funcionário, como pode ter sido também do próprio marido. E Sim. ele vê no funcionário esse homem, né? Então ele já automaticamente tem essa reação. Ao mesmo tempo ele tem essa memória de uma filha, né, mais jovem, que pelo jeito deve ter acontecido algum acidente, né, que é a informação que a gente tem. Uhum. E o tanto que ele se apega a essa imagem dessa menina. E aí, que pinta, inclusive, o quanto que é importante cada detalhezinho para uma pessoa, né? Nesse estágio, são pequenos detalhes que fazem ela ter algum tipo de pé no chão, assim, algum tipo de existência consciente. E aí, quando se perde tudo isso, cara, eu fico pensando muito, né, nessa coisa do Alzheimer, que é, sabe, algo de mais terrível, assim, de você perder a sua identidade em vida, né, assim. Eu também tive duas experiências. É isso, é o final, quem sou eu, né, que ele fala. Eu também tive duas experiências na minha família, né, a minha avó paterna, que eu vi bem de perto, porque ela passou a viver com o meu pai e minha mãe, né, estavam cuidando dela quando ela já estava com Alzheimer, e também vejo de perto agora com o meu padrinho, né, e a minha tia, que é minha madrinha também, da parte da minha mãe, cuida dele, né, tem os cuidadores também lá, eles vivem com a minha avó materna, e eu vejo também de perto, né, e ela fica realmente muito abalada, minha madrinha, com isso. Ela já comentou, né, com a gente isso de como que é triste você ver a pessoa com quem você conviveu, né, na maior parte da sua vida, esquecer quem você é. Nossa. Não saber diferenciar, não te reconhecer. Ela vê esse filme e ela não vai dar conta, porque ela vai se identificar tanto com a filha, né? Que é a pessoa que está percebendo isso. Nossa, Minha prima também me perguntou, falou exatamente a mesma coisa. Quando eu coloquei lá no Instagram, né, que eu tinha gostado demais do filme, que me surpreendeu e tudo.
ela, foi a primeira coisa que ela falou, que ela não sabe se ela vai dar conta de assistir, né? Por causa da experiência dela com o pai. Nossa, mãe. Então, imagina. Eu me lembro de ela comentando de uma vez que ela ligou pra ele e quando ele reconheceu a voz dela, ela chorou. Simplesmente porque ele, naquele momento em que ela ligou, ele conseguiu reconhecer que era ela, pela voz. Lampejo, né? Foi um lampejo, assim. Porque tem lampejos de consciência, né? E eu acho que esses lampejos de consciência devem trazer muito sofrimento para eles. Que em seguida eles esquecem, mas assim, naquele momento, eu vejo o pai do Toninho, às vezes ele olha pro Toninho, reconhece ele, o olho dele enche d'água, ele quer falar, não consegue, aí de repente fica apático de novo. Aquele momento que encheu de água é que ele reconheceu e ele não soube o que fazer. Então isso me dói de um jeito, porque você fica imaginando o que está passando ali dentro, né? Em que momento vem a luz e em que momento vai embora. Por isso que no filme também é muito simbólico, ele abrindo a janela e deixando entrar a luz várias vezes no filme. A luz, ele está na penumbra ou ele está na claridade, né? E uma outra coisa também que é muito... Eu acho que esse roteirista... ele deve ter estudado, passado por isso, porque é impressionante como é fiel às coisas. Porque qualquer trauma para um idoso que está demente, ele vira como se fosse a primeira vez. Por isso que toda vez que ele pergunta da filha morta, ninguém responde. Quando a enfermeira vai perguntar e percebe que ela falhou, ela volta atrás. Porque se ela falar de novo, ele vai receber o baque como se ele estivesse recebendo pela primeira vez. É verdade. Né? Como se a filha tivesse morrido ali. Detalhe, né? Muito preciso mesmo. Então e aí também tem essa coisa, né? De uma certa vigilância constante que as pessoas que cuidam também têm que manter, assim. E a paciência. Até as coisas podem escapar, né? Sem querer, assim. Não, sem dúvida é um filme que levanta aí muitas discussões, acredito que ainda será muito debatido, inclusive, né, por profissionais de saúde, aí para além nós que somos profissionais da análise audiovisual, mas a gente tem outro filme para comentar ainda neste programa, então vamos para as considerações finais, né? Só uma última coisa que eu também percebi, que eu achei muito bonita, que é quando ele olha pela janela e vê uma criança brincando. Sim. Que, aliás, é até o filho do diretor. Do diretor. E é um menino brincando com um saco plástico, e me chamou muita atenção, porque o menino está de terno e brincando com um saco plástico, né? Que é uma coisa meio deslocada ali, né? Uma criança de hoje nunca brincaria com um saco plástico, ela estaria no celular, tô brincando. Mas assim, e de terno, né? Parece ele se vendo também, né? Um pouco, pode ser. Até porque esse menino é destacado no elenco final, né? Não acho que é só porque seja filho do cara, não. Eu achei aquilo como... E tem muito isso, as memórias mais... que eles se apegam mais são as da infância. Né? Então, a última coisa que ele vai se lembrar é da mãe, e tem esse menino na janela que ele fica vendo ali na esquina também, que me tocou como se ele estivesse se vendo também de fora, assim. Sim. Também, como eu disse, não é que eu estou adivinhando nada, é uma conjectura que o filme me permite fazer, claro. E eu só posso dizer que é uma conjectura, não é nada, porque ele não quer te dar a resposta pronta de nada, né? Que você tem que desvendar. Sim. Pois é. E um filme, né, dessa magnitude, acredito que ele não deve receber aí os principais prêmios no Oscar, mas analisando o quanto que ele impacta o espectador, eu arrisco dizer que desta edição do Oscar talvez seja o filme que seja mais lembrado pelo público de forma geral, pela forma como ele dialoga com as pessoas que não são cinéfilas, né? Que têm essa experiência do Alzheimer, de outros tipos de demência na sua família. Eu acho que vai ser o filme que, dessa edição do Oscar, é o que vai ficar mais
pra frente aí, né? Vai ser pela mais conexão lembrado. emocional mesmo, né? Porque ele tem uma linguagem cinematográfica muito, muito sofisticada, mas extremamente acessível e funcional ao que ele quer narrar. E ainda tem essa belíssima atuação do Anthony Hopkins, um ator muito popular, muito conhecido, que eu estava até comentando com a Kel, a essa altura da carreira você não espera uma atuação desse tamanho, né, de um ator como ele. Nossa. Porque o cara não precisa provar mais nada pra ninguém, ele não precisa ganhar mais prêmios, né? E eu acredito que ele deve ter se identificado muito com o personagem, com o texto, também pela idade em que ele já está, né? E isso começa a fazer parte da rotina, né, das pessoas mais velhas, a sombra, né, desse mal que pode acometer qualquer um, né? Não é uma coisa assim que é só algumas pessoas que vão ter. Muita gente que sofre disso. Se for olhar o percentual de pessoas que sofrem de Alzheimer, né, é bem alto mesmo. E é muito triste como que vira e não tem piada cura, também. E vira, isso aí, que gente. é outra coisa que o filme aborda, assim, né? A falta de paciência. De maneira mais rápida. Mas quando vira piada, é também outra falta de humanidade aí das pessoas em relação a isso. Mas eu vi nas curiosidades ali do IMDb falando que ele colocou o nome Anthony porque ele escreveu o personagem pensando no Anthony Hopkins e quando ele fala a data que ele nasceu, é a data do aniversário do Anthony Hopkins. Olha só. E o Anthony Ele, inclusive, Hopkins fala que é uma escolheu... sexta-feira, né? Ele vai específico, numa sexta. A médica até pontua, sexta-feira. E ele escolheu as músicas, porque ele fala que quando ele era muito jovem, ele ouviu essas áreas pela primeira vez. Aquela área da mulher cantando é pra matar a gente do coração, né? É pra gente morrer junto com a cena. Mas ele fala que ele ouviu isso quando ele era jovem, e ele falou, ele falou que nunca mais essa música saiu da cabeça dele. E que ele falava, se um dia eu fizer um filme, eu colocaria essa música. E aí o diretor falou com ele, qual música que você acha que o Anthony ouviria? Ele falou, as que eu ouviria. E aí ele que escolheu as músicas. E é muito legal porque a música ela parece diegética e você vê que ela é subjetiva, né? O tempo todo ele faz esse que é o filme, né? Entre o subjetivo e o objetivo do que você tá vendo, né? É um jogo, Isso né? é muito legal. Um jogo de percepções, assim. E ao mesmo tempo tudo é subjetivo, porque a realidade é sempre subjetiva, ela é sempre do ponto de vista de quem a vê, né? A gente fala agora então sobre O Som do Silêncio, Sound of Metal, filme dirigido por Darius Marder, primeiro longa-metragem dele na direção, longa-metragem de ficção, porque ele já dirigiu um documentário de longa-metragem também antes, e ele também é um roteirista que teve uma parceria com o Derek Ciafrance, que fez aquele filme O Lugar Onde Tudo Termina, com o Ryan Gosling e a Eva Mendes, também o Bradley Cooper, e o Derek é produtor aqui do Som do Silêncio. São dois parceiros criativos. O roteiro do Som do Silêncio também é assinado pelo Abraham Marder, que acredito que seja irmão do Darius. Bom, esse filme tem o Riz Ahmed no papel de um baterista que passa a sofrer de surdez após ficar exposto durante muito tempo e com muita intensidade a sons altíssimos durante os shows em que ele se apresenta ao lado da namorada, que é interpretada pela atriz Olivia Cook. O Ruben, que é o personagem do Riz Ahmed, passa então a ter essa perda auditiva gravíssima. O médico onde ele vai se consultar diz que em um dos ouvidos ele está ouvindo só 24% da capacidade total e que essa deterioração vai continuar até chegar ao ponto dele não ouvir mais nada. Então ele recomenda a esse músico que cesse totalmente a exposição a sons
altos para que ele possa pelo menos prolongar o tempo que ele tem para os ouvidos dele ainda funcionarem e buscar preservar isso, porque é a única solução, não tem como recuperar a audição. Preservar o que tem, né? O que está restando ainda. E tentar bom, se cuidar. Isso é um baque danado pro Ruben, que vive na estrada ao lado da Lou, que é a namorada, se apresentando numa turnê. Eles também têm álbuns gravados, aparentemente são uma dupla, certo sucesso ali na cena do rock independente. E isso tudo tem que acabar. Imagine para você, que não é músico, que não trabalha, não está na realidade ali do personagem do Som do Silêncio, mas imagine você sofrer um baque semelhante na sua rotina, seja qual for a sua profissão, qual for a sua atividade. Você tem que parar tudo o que você está fazendo para poder cuidar da sua saúde e a partir disso você ter uma outra vida. Aí é onde você se coloca no lugar desse personagem e também a gente vai ter aqui, assim como no filme Meu Pai, o uso da linguagem cinematográfica para nos colocar nesse lugar específico do personagem que tem a perda da audição. Só que aqui o uso vai ser, claro, também através da montagem, mas principalmente através do som. Né? Tinha que ser, né? E é um trabalho incrível que tomara ganhe o Oscar. Né? E a forma como ele mostra as imagens. Que as imagens também, porque a partir do momento que você perde um sentido, você aguça outro. Então ele começa a olhar para as coisas de uma maneira diferente, então a câmera passa por uma subjetiva dele também visual, não só auditiva, né? Quando ele senta no parque, fica ouvindo as coisas e tal. Tem momentos em que o diretor afasta a câmera e aí os sons ambientes são os que a gente ouve também. E quando ele aproxima, aí é o som que seria o do personagem, né? O que ele está ouvindo ainda. Que parece que é aquele som, sabe quando você liga o seu equipamento de som e só o subwoofer está funcionando? As caixas de som não estão funcionando, fica só aquele som, né, do grave ali. Ou quem já teve problema com o ouvido, assim, mesmo temporário, que ele tá tampado completamente, assim, abafado. Você só escuta mesmo vibração e um abafamento, assim. Sim. É bem essa sensação também, né? Essa coisa de que tá tudo baixo. Depois que ele opera, fica aquele som igual quando todo mundo fala ao mesmo tempo, né, nessas plataformas de encontro que agora a gente usa. O Zoom, o Google Meet. E fica tudo embolado, né? É um som mais maquínico agora, esquisito. não é mais orgânico. Que tem a ver, inclusive, com o título, né? Original, Sound of Metal. Porque é um som metálico, uma coisa muito... De novo, né? De novo, o título original aguda. tá melhor do que o em português. Apesar de que o português também é legal, é poético. Mas eu acho que faz muito bem essa ligação entre dois tipos de som do metal, né? Que antes era um metal pesado ali do som que ele fazia na música, na banda dele, e agora o som do metal que ele tá tendo que usar ali. Eu acho sensacional. O início já justifica tudo isso, até você perceber que ele vai perder. Eu não li nenhuma sinopse, que eu não gosto. Quando eu vi esse filme a primeira vez, eu falei, gente, que barulheira, né? Mas como o filme já chama o som, ele quer que eu preste atenção no som, né? Ele tocando aquela bateria, aquela música maluca da menina e tal. E aí, à medida, você começa a querer o silêncio, porque é tanto barulho, e aí quando vem, porque ele não ouve mais, aí você vê o desespero, né? Então eu acho que, além de ser um filme que também é um grande exercício de empatia, assim como o outro, igual você falou, ele é um ensaio sobre a perda. Muito. Independente do que ele perdeu, que no caso a audição, porque não é com a audição ele vai perder uma vida inteira, igual você falou, né? Ele estava com um emprego, com uma vida ótima, viajando de carro com a namorada, né? Eles moravam
Naquele, como é que chama? Um trailer? É. Um furgão? Um trailer, né? Motorhome. Não, dá inveja da vida que eles têm, sério mesmo. Eu sou... Depende, né? Se você gosta desse tipo de vida. Claro. A vida é ótima. Aquela vida vai acabar. Ele vai perder tudo que ele tinha. E ele vai ter que vender tudo isso, perder a namorada, perder a casa, perder o emprego, para tentar recuperar uma coisa que ele nunca mais vai recuperar da mesma maneira. Isso é terrível. Por isso que eu acho que é um grande ensaio sobre a perda. De como que é difícil aceitar, né, a perda. E eu acho que ele vai além, assim, de te dar essa noção de perda. Ele também te dá uma noção de mudança. Mas é isso, porque a perda te faz mudar. Você pode encarar essa perda pela autoaceitação de que agora você tem um outro jeito de enxergar o mundo. Um outro jeito de estar nesse mundo que não é mais o jeito anterior. De ouvir o mundo. Então eu acho muito bonito também como que o filme coloca essa discussão necessária demais das pessoas entenderem que existe o entendimento da deficiência não como algo a ser curado, a ser consertado, mas algo a ser aceito, principalmente em si mesmo, para você entender que a partir de agora você tem uma nova forma de estar no mundo e que as desigualdades a partir disso, as dificuldades todas, elas surgem por conta de uma sociedade que não está preparada para esse jeito diferente, diverso de viver. Perfeito, Raquel. Sabe? Então, assim, eu acho que é muito legal essa abordagem, porque não só te coloca, né, ali junto dele para entender o quanto que é difícil essa perda e também o quanto que ele tá resistente a entender que agora ele não é mais como era antes, né? As coisas mudaram e ele precisa realmente olhar para frente. Ele até chega a falar sobre isso, mas ele faz uma interpretação diferente do não olhe para trás e siga. Ele quer tentar resolver e quer ser funcional, né? Não, eu preciso ter minha audição de volta, é isso. Ele não entende que, olha... ele quer a vida dele de volta e não tem mais jeito, né? Ele quer a vida de volta que ele nunca mais vai ter. Então, assim, aquele trabalho de comunidade ali na comunidade surda, que é um trabalho de imersão essencial para a pessoa entender a sua identidade surda, que é importante também, né? De ela, tipo, olha... você estar nesse local e não ter seu celular, não ter contato com outras pessoas, é para você compreender o que você é agora, sabe? E tentar esquecer o que foi até então, mas tentar aceitar isso que você agora é. Não tem como, não tem como você seguir se você não aceitar. E aí eu acho muito legal, assim, o quanto que o filme passa isso pra gente, assim, passa isso de uma maneira interessante ali, né, no personagem do Paul Raci, que é exatamente o ensinamento da quietude e o ensinamento de autoaceitação que ele tá tentando passar pro Ruben. E calmamente, né, tipo, olha, você tem uma nova forma aqui de existência, sabe? A gente aqui, na nossa comunidade, a gente não precisa ser consertado, a gente vive assim. Mas é uma coisa que precisa ser lembrada todos os dias. Então, por quê? Porque tem uma sociedade que vai te dizer que não, você precisa consertar, você precisa correr atrás, né? De voltar a ser. Porque senão você não vai ser aceito. Exatamente. Então, eu achei, pra mim, assim, além dessa questão de te colocar junto dele, né? De como no outro filme que a gente comentou, ter toda essa imersão pelo som, de você sentir essa mudança tão drástica quanto que ele está sofrendo, mas principalmente de mostrar essa identidade surda, sabe? Como uma identidade e não como algo que necessariamente tem que ser revertido ou tem que ser buscado uma cura, um conserto, sendo que a gente vê como que é complicado, assim, porque mesmo dentro de uma possibilidade de implante coclear, também não vai ser a mesma coisa. Né? Exato. Que é algo que eu acho que o filme
peca um pouquinho é porque ele passa muito rápido sobre essa questão do implante, sabe? Em como ele não é preparado para isso. É muito papum, assim. Na verdade, nas questões médicas e tal, existe um acompanhamento, existe mais explicação, existe um preparo para as pessoas entenderem. Eu também sinto, sabe? Um pouco isso. Então porque foi muito simplista ali. Parece que é um artifício do roteiro apenas, exato. E não tem uma explicação maior sobre o que envolve esse procedimento. Exato. Fica parecendo que é assim, olha, você pode usar isso. Se você quiser, é caro, mas se tiver dinheiro, você pode usar. Aí a pessoa vai lá, paga e faz. Não é bem assim. E existe também a forma como o filme coloca esse dispositivo fica parecendo que é uma coisa ruim. Exato. E a gente tem que ouvir das pessoas que utilizam se de fato é ruim. Eu vi uma reportagem acho que é no canal do Drauzio Varela no YouTube, em que eles entrevistaram um senhor de idade que coloca o implante coclear. E assim, é muito emocionante. Você vê a hora que liga o aparelho, eles estão filmando, eles vão até lá na consulta, né, onde ele vai fazer a ativação. Cara, assim, é emocionante. Mesmo, eu chorei vendo a reportagem, porque ele tá junto com a esposa, né? Então, ele fala a mesma coisa que o personagem do filme. Que ele tá ouvindo meio agudo, tá diferente, né? Mas tá desajustado, ele chora, assim, ele sabe? Ele fica emocionado e a esposa também. Porque, você imagina. É uma opção, É uma opção, né? Podem ter, claro, aí discussões sobre isso na comunidade surda a respeito do que fazer ou não, mas isso é uma questão que não é do filme propriamente, embora esteja ali também fazendo parte, né? Porque é um momento quando ele volta, a comunidade fala que fez o implante, que a gente tem uma das cenas mais incríveis do Paul Raci, né? Que, cara, que ator, nossa, né? Ele tá com 72 anos, né? A primeira vez que ele é indicado ao Oscar, mas é um cara que é da música também. Parece que ele trabalha mesmo com isso. Ele não é surdo, mas ele tem pais surdos, então ele desde a infância ele aprendeu a se comunicar com a língua de sinais. E a oralizar ele é um ator e músico também. Ele tá sempre envolvido com essa questão do rock and roll, inclusive. Tem um vídeo dele no YouTube que ele tá participando de um cover de uma música do Metallica, Enter Sandman, e ele faz a versão de sinais, sabe? Junto com a banda. Tá rolando o som lá e a parte que mostra ele tá fazendo a letra com a língua de sinais. O Riz Ahmed também é músico. Também. MC. E nessa coisa da comunidade surda, é interessante porque, assim, é a diversidade que existe também dentro da própria comunidade surda, né? Pessoas que vão ali entender isso como uma nova forma de existência, igual eu falei, e outras que vão procurar por essas opções, assim. Eu fiquei viajando em questões, né, que envolvem isso. Da acessibilidade mesmo, a gente pensa, a gente trabalha aqui com o áudio, com o podcast. Há pessoas que podem estar nos lendo ao invés de nos escutar, né, justamente por isso, porque eu pensei naquela possibilidade do software que aparece no filme que faz a transcrição. Sim. Né? E a gente tem também vários exemplos de podcasts que trazem a descrição também de todo o debate, né? O nosso, infelizmente, ainda não temos essa possibilidade, mas é algo que a gente já discutiu. Nossa, né, eu quero muito. Inclusive, quando eu coloco trechos lá no Instagram, eu sempre tenho esse cuidado de colocar com legenda e tal, porque eu acho super importante, sabe? Tecnologias assistivas, a gente até já fez para ser inclusivo, né? Um encontro sobre isso, né? Um podcast junto com o MM Gerdau sobre isso. Elas Cinema existem. E Ciência, né? O Cinema link e tá aí Ciência. para vocês escutarem também. Elas existem e eu acho que a gente tem mais que passar a usar mesmo, assim, sabe? Porque, sim, cara, é aquilo. É só questão de a sociedade se adaptar, sabe? Porque aí as pessoas, elas podem ver filmes normalmente, elas podem ouvir o podcast normalmente, por conta das tecnologias assistivas, né? Elas não têm acesso, é porque essas tecnologias, às vezes, elas não estão difundidas, ou elas são muito caras, ou as pessoas não têm
a disposição para poder fazer, não pensa que é importante. Às vezes tem como comprar, ou tem como fazer, igual uma legenda num vídeo do Instagram, por exemplo, ela pode demorar, mas você pensa, isso, o tanto de gente, sabe, que vai poder ter mais acesso a esse conteúdo, só a partir de uma legenda, por exemplo. Sim. Né? É uma discussão que o filme traz que é importantíssima, assim, a discussão social da deficiência, e não como um problema apenas do indivíduo, sabe? E é por isso que essa ideia da comunidade é importante, porque ele não tá ali para aprender linguagem de sinais só, né? Que o cara fala isso com ele, né? Que as pessoas nessa comunidade, né? Fazemos parte da comunidade surda, e o meu programa, as pessoas que nele se beneficiam e tal, se beneficiam dessa comunidade. Ou seja, não é só porque ali você é aceito e ali você consegue se comunicar. Mas ali você aprende a lidar com isso, né? Porque o cara fala com ele. Como é que ele chama esse personagem que você está falando? Do Paul Race? É Joe? Joe. Porque ele fala assim com ele: olha, eu perdi a minha audição no Vietnã e eu me lembro até hoje da música que eu ouvia, né? Quando a bomba estourou perto do meu ouvido. Sim. Depois disso, eu perdi a minha mulher, os meus filhos, eu perdi tudo. Aí ele fala, mas não por ser surdo, mas por beber. Ou seja, ele ficou tão mal por estar surdo que ele começou a beber, e aí ele perdeu sim tudo, né? Uhum. Então é tipo assim, se ele tivesse levado numa boa a perda, ele não teria perdido tudo. Por isso que eles ficam tão preocupados com o negócio dele ser viciado em heroína também. Sim. Porque eles ficam preocupados se ele vai voltar ao vício como uma compensação da vida. E pelo contrário, né? Quando ele tinha tudo de bom, ele era viciado. E agora que ele teoricamente perdeu tudo, né? Que agora a vida dele teria que teoricamente ser pior, é quando ele vai aprender a valorizar a vida. Então eu acho muito bonito quando no final você percebe ele tentando absorver esse novo mundo que ele vai ter que passar a entender, a sentir de uma outra maneira, né? Inclusive lá no quadro de tarefas dele, a primeira era Learn to be a deaf, né? Aprender a ser um surdo. Era a única tarefa dele lá de início, era essa. Eu gosto muito dessa cena, né? Que mostra o Joe escrevendo isso no quadro. E também a hora que o Joe vê que o Ruben tá lá consertando a calha do telhado, chama ele e fala assim, nada aqui precisa de conserto. Isso é muito bom. Isso que faz essa ligação com a própria questão da surdez. E desde Você o início, não tá estragado, ele tá muito preocupado. Ele tá muito preocupado em dar essa autonomia para ele, enquanto pessoa surda. Porque quando ele chega com a namorada, eu percebi isso que eu achei fantástico dele. O normal, sei lá, o que é muito comum de a gente ver é de a pessoa ir junto, né? Vai ao médico, vai junto. Sempre quando vai alguma coisa assim, sempre tem alguém do lado. O Joe automaticamente, toma aqui meu gato. Gato não, era um gato? O cachorro. É um cachorro. Toma aqui meu cachorro e cuida dele enquanto eu vou conversar com o Ruben. Então, assim, ele automaticamente já tá dizendo, a partir de agora, você precisa entender... É ele que se cuida. Você precisa ser independente, você precisa ter a sua autonomia, saca? Então, ele já separa ali, porque ele é tão... Ele depende muito dela, né? Inclusive, quando ele pergunta sobre o relacionamento dos dois, o tempo em que ele tá limpo, né? Sem usar drogas, e o tempo de relacionamento é o mesmo. 4 anos. Exatamente. Ou seja, uma coisa tá ligada à outra demais. Então o cara percebe que ele precisa dessa autonomia. Ela virou um tampão do buraco dele, né? E ele fica querendo saber como que ela tá. Tanto que ele invade lá a casa onde tem a internet para poder saber, né, como é que tá a vida dela. Ler os e-mails. Computado na internet lá, né? Porque eles tiraram o telefone dele, tiram tudo, porque faz parte da imersão, do processo, né, de estar ali naquela comunidade. Mas do início, o quanto assim, quando que ele fala, quando ele tá
né, quando acabou de ter notícia e tal, que ele ainda tá nervoso, que ele fala, é só dinheiro, né, só dinheiro que a gente precisa, aí parece que ele tem a solução na cabeça, assim, fala pra ela, só dinheiro que a gente precisa, aí no outro dia, né, tem um corte, que aí ele aparece destruindo tudo, mó violento, e ela acorda, assim, assustada, então, tipo, já tá muito nítido que a questão não é só dinheiro, sabe? Existe também uma questão ali, né, psicológica que é necessário trabalhar. Pois é. O que o Joe fala pra ele, que ele perdeu tudo quando passou a beber, passou a ser um alcoólatra, e foi isso que, de fato, destruiu a vida dele, eu fiquei pensando que o Ruben, ele tá nesse ponto, de chegar ali no momento em que ou ele aceita e ele tem essa oportunidade de ter essa perspectiva de que há uma possibilidade de aceitação, de ele aprender a ser surdo, aprender a ter essa nova vida e seguir bem a partir dali, ou ele vai para o outro lado, que é ele entrar de vez nessa arrogância imensa que ele tem, porque quando ele fala isso com a Lou, né? Isso é só dinheiro, a gente resolve, né? Resolve. É isso que precisa para eu poder botar o implante na cabeça e tudo vai voltar a ser normal, a gente vai fazer a turnê e tudo. Ele nem se preocupou em saber como é que isso funciona direito, né? Só simplesmente soube que tem essa possibilidade e achando que vai voltar a ouvir normalmente, que tudo... Eu compro a minha vida de volta, né? Então, assim, é uma extrema arrogância que depois vai se repetir na forma como ele se comporta inicialmente lá na comunidade. Sim, inicialmente ele é muito arrogante, né? Tem um momento ali que você até acredita, assim, ele tá aprendendo, que é quando ele tá envolvido com as crianças, principalmente, né? Eu fiquei pensando, será que não é um indicativo da imaturidade assim, dele, sabe? Porque foi exatamente com as crianças que ele conseguiu maior conexão. Pode ser. Mas elas estão interessadas em música também, né? Então acho que isso acaba contribuindo muito para esse processo. Mas quando ele tem aquele diálogo com o Joe, que é sobre o futuro, que o Joe faz a proposta para ele, que ele fala, né? Você pode continuar aqui comigo na comunidade, a gente pode encontrar uma função para você continuar conosco aqui. E aí, eu acho que é o momento em que, na cabeça do Ruben, fala, peraí, eu achei que isso aqui era só temporário. Achei que ele não tinha assimilado ainda esse futuro, que vai ser para sempre. E é a partir dali que ele começa a voltar toda essa arrogância. E aí ele vai tentar conseguir o dinheiro, vende as coisas todas para poder fazer o implante. E aí é ladeira abaixo na relação dele com o Joe, né? Que é uma das coisas mais tristes que tem no filme, quando eles se separam, né? Tem aquela conversa ali e você vê o quanto que o Ruben, que você estava acreditando que ele estava aprendendo, ele ainda tem uma imaturidade imensa, porque o que ele fala com o Joe, né? Praticamente. É isso que é interessante, né? Porque ao mesmo tempo que você fica com dó dele, que você sente empatia, ao mesmo tempo você fica com raiva. É um mix feelings, por causa disso, né? Porque o que ele fala com o Joe, caramba. Eu não fico não, porque não é fácil não, bicho. É porque é muito difícil. Não é fácil, Ana, mas eu entendo também que o filme está fazendo uma crítica a respeito disso, né? Da forma como ele está se comportando, de não aceitar. É muito além da surdez. Eu acho que é uma questão do comportamento dele, da personalidade dele também. Uma barreira atitudinal. Que é um cara que já sofreu muito na vida também, pelo que a gente percebe, né? Junto com a namorada. Parece que houve ali tentativas de suicídio, não só dela, mas dele também. Tem tatuado no peito, né? Por favor, me mate. Tem inúmeras referências ali que pode te levar a acreditar isso. Então, ele estava vivendo plenamente, deslizando para a boca escancarada da morte, né? Como diria a Lia Luft. Mas aí ele começa realmente a perceber que aquilo não era vida, ele estava se matando aos poucos, né? Tanto é que ele quer continuar e ele vai perder a audição se ele continuar, ele vai perder toda.
quanto mais ele continuar. Então ele tem que reaprender a viver. E a perda, é isso que eu tô falando, a perda da audição e a perda de tudo. E é curioso porque para ele retomar o que ele tem, ele vende tudo que ele tem, então ele não vai nem conseguir recuperar depois, né? Porque ele conseguiu a cirurgia, e isso também não interessa, né? O filme já passa direto por isso, porque não interessa. É só para mostrar que depois que conseguiu, ainda falta, vai continuar faltando. A vida é um buraco, gente. Viver vai ter sempre um buraco, uma falta que você não sabe o que fazer com ela. E é por isso que tanta gente usa droga, ou mete a cabeça no trabalho, ou pega isso num amor, ou na comida, entendeu? Ou na bebida, ou no que seja. Porque a gente está sempre tentando tampar esse buraco, dessa falta que a gente não consegue entender o que seja. E ele perdeu tanta coisa que aí que ele vai perceber que ele já tinha esse buraco dentro dele, como se ele tivesse só alargado esse buraco. Tem um filme com o Richard Dreyfuss, eu tô tentando lembrar o nome aqui, que ele fica tetraplégico no hospital e ele fica tentando se matar, dos anos 80 ou 70. Tô tentando lembrar, Deixe-me Morrer, eu não lembro como é que chama. Tô tentando achar. E ele fica paraplégico e aí o médico fica falando com ele, olha, agora você vai ter que aprender como que é a sua vida agora. E ele fala, eu não quero mais viver, porque eu perdi tudo e tal. E o médico fala isso com ele, falou assim, tudo bem, é uma coisa bem existencialista lá, o Camus, né? Que o Camus fala, você tem duas opções na vida. Você pode se matar ou viver. E viver não é fácil, porque você tem que encarar esse mundo absurdo. Mas se matar também não é fácil. Você desistir da vida não é uma coisa fácil, assim. Então é legal isso, porque ele coloca essa questão de você tentar viver no momento do maior desespero possível, que ele vai perceber que, na verdade, ele não vivia e parecendo que ele tinha tudo de bom, e, na verdade, ele não tinha porra nenhuma. Eu, pelo menos, fiquei pensando nisso, né, no filme. Que a gente fica o tempo todo se colocando nesse lugar. E se fosse comigo? O que eu faria? O filme chama de Quem é a Vida, Afinal? Sim. De 81. Mas eu percebo que o Ruben, até o final, ele ainda está muito resistente à ideia de que as coisas não vão ser mais como antes, porque enquanto ele está ali deitado com a Lu já na casa do pai dela, ele ainda está falando de comprar as coisas de volta e eles voltarem para a estrada e continuarem a turnê. Mas ele está se iludindo, né? Porque ele sabe que ele já perdeu. Pois é, ele tá perdido nessa ilusão. Eu acho que, por isso que eu falei que ele é uma pessoa arrogante. Eu acho que faz parte da personalidade dele essa arrogância. Porque ele ainda está vendo a deficiência como algo ruim, algo que vai trazer, que é negativo para a vida dele, sabe? Que ele não menor. aprendeu. O tempo que ele passou na comunidade não foi suficiente para ele aprender. Foi. Então ele ainda vai precisar muito. O plano final dá pra gente uma esperança de que ali, quando ele tira o aparelho, né? Ele desconecta ali do ouvido, tira da cabeça e aí fica tudo em silêncio. Ali tem um efeito Kuleshov, né? Você pode interpretar a expressão dele de diferentes formas, porque ele tá com o rosto meio neutro, né? Ele tá olhando assim, ele olha para a torre, aí o som do sino some, porque ele desligou, depois ele olha para o céu, e aí a câmera volta para ele e tá praticamente com a mesma expressão. Aí ele você olha interpreta... as crianças brincando também. Outro ponto de ligação com meu pai. Crianças brincando. Aliás, mas aí, aí você tem esse lampejo de que, a partir dali, ele vai falar, bom, eu tenho que fazer alguma coisa, porque senão eu vou perder, inclusive, a mulher que eu amo. Eu acho que é só a partir dali porque também. Ali na cama, ela já deu pra ele um olhar que doeu muito mais nele do que a despedida lá atrás, quando ela foi embora. Mas veja bem, ela, por exemplo, eles tinham essa conexão
que, né, era linda, forte, e até um diz pro outro que salvou a vida do outro, né? Enfim, essa coisa de que se agarra essa pessoa, assim, é a minha vida. E aí, inclusive, eu fiquei percebendo o quanto que eles estavam conectados até visualmente, né? Não só por ser de banda, mas porque ele tava lá com o cabelinho descolorido, ela com a sobrancelha descolorida, então eles tinham essa conexão, né? Quando eles se reencontram, ela tá completamente diferente, né? Ela cortou o cabelo, tem outra cor de cabelo, ela tá se vestindo diferente, sabe? Então, assim, ela se adaptou. Parece que ela até tentou seguir em frente ela solo, tentou né? seguir, exato. Mas ela tentou seguir. atrás. Ele não, ele ainda está muito, muito ligado à vida anterior. Tanto é que ele volta pra ela querendo voltar. Então, mas ele vai aprender a partir dali. O Espera-se. filme O que dá pra gente eu acho que o que a cena final traz de esperança, assim, no sentido de que aquilo tá um caos e ele consegue a quietude a partir do momento que ele aceita esse silêncio que ele vive, sabe? Inclusive, era um dos exercícios que o Joe passava pra ele todo dia, o da quietude. Porque, né, é aprender a estar nesse silêncio, assim. E pra gente ver esse tempo dele aceitar e tudo, ia ter que ser igual um Breaking Bad, uma série de 6 temporadas. Porque não dá em 1h30 pra difícil. você perceber essa aceitação. Claro. Então o que ele Não, faz? com Ele te certeza, mostra E ele pode não passo. aceitar ao longo da vida também. Ele vai te Sim. mostrar o Existe a primeiro possibilidade. passo. O primeiro passo é tirar aquilo, aceitar o silêncio e a percepção visual que ele vai ter a partir de agora. Já que eu não tenho som, como é que eu vou ver o mundo, né? Eu pelo menos encaro de uma forma otimista. Sim, eu também tenho esse sentimento ali a partir do final. Mas o que me deixou... Até porque antes a gente viu que ele estava aberto ali na comunidade, quando ele estava junto com as crianças. Ele estava aberto a poder... Ele aprende a língua de sinais, né? Ele se diverte ali com as pessoas, faz amizades, né? O Joe chama ele pra continuar, porque a coisa tava fluindo. O que eu falei que dá raiva é porque você tem essa decepção ali também, assim como o Joe, entendeu? Mano. Você Porque tem um ele volta caminho atrás. aí, filho. Fica aí, né? E eu acho que existe um outro ponto, você comentou desse ponto da conversa com o Joe, né? Que quando ele fala, você pode ficar aqui, pode trabalhar com a gente, e aí dá o clique e fala, pô, era pra ser temporário. Tem uma outra cena que eu acho que é decisiva também, quando ele vê a foto da menina, da Lu, e ela tá numa apresentação. Um vídeo, né? Um vídeo. Isso, não é foto não, é vídeo. Ele vê um vídeo dela e ela tá fazendo uma apresentação solo. Aí eu acho que isso também é importante, né? Pra ele perceber que pra ele, na cabeça dele, nossa, eu tô perdendo ela. Eu preciso sair daqui, porque eu preciso ir atrás dela. Eu acho que isso é importante também. E também uma percepção, eu acredito, de que ele vê que ela não tá fazendo um negócio bem, assim, que ela não tá bem ali. Ela tá ali sozinha, um negócio meio estranho, né? Mas tá fazendo um negócio dela. Tá fazendo um negócio dela, mas ele vê assim, cara, não é a mesma coisa. A gente tinha uma parceria artística. É o apego, gente. É o apego. Mas isso acabou. É o apego. E aí, quando ele vai na casa dela e ele vê ela com o pai, né? Você vê que ela é rica, né? Que ela vem de... O pai dela já não aprovava muito a relação dela com carinha, né? Provavelmente por ele ser muçulmano, né? Não fala isso, mas, né, dá a entender isso. Então ele já tem tanta dificuldade que ele enfrentou, se a gente for pensar, né, do ponto de vista social mesmo da coisa, e o pai o francês e tal, que ainda ele tem que lidar com isso. Então ele vê que ele é de um mundo totalmente diferente dela e que ela, bem ou mal, tá levando, ela tá seguindo bem, ela perde ele e segue com a vida dela, porque ela só perdeu ele, né? Ela não perdeu tudo igual ele perdeu, né? Então, eu não sei, assim, como que eu acho que esse relacionamento não ia mais também dar em muita coisa depois disso, porque ele não é mais a mesma pessoa mesmo, e ela gostava daquele cara, né? Agora, é interessante, eu gosto muito de como mostra também os novos jeitos de ouvir música, né? Essa coisa da vibração.
e como que ele também pode fazer música a partir disso. Isso da vibração me lembrou um filme que chama Ritmo Acelerado, It's All Gone Pete Tong, o título original é de 2004, dirigido pelo Michael Dowse, que é sobre um DJ que fica surdo e ele consegue voltar a fazer as apresentações justamente sentindo as vibrações. Possível. Uai, temos aí Beethoven, grande Beethoven. Especialistas de música falam que depois da surdeza ele fez, inclusive, obras muito melhores do que antes, assim. Pela intensidade da música que ele passou a fazer, né? A partir da surdeza e de ter essa percepção por outras formas, sabe? Eu li que o Beethoven não chegou a perder totalmente a audição, né? Mas, claro, o cara trabalha com música e isso vai... mas foi atrapalhar bastante. Foi bastante. Mas eu tenho uma prima surda também, a gente aprendeu a se comunicar com ela e tal, porque eu nunca quis tirar ela do convívio, né? Porque as pessoas, às vezes até as pessoas muito próximas, a gente ia fazer uma festinha lá em casa, com música e tudo, eu falava, não precisa chamar ela. Eu falava, vou chamar ela. Ela falou, não precisa chamar ela, que não adianta. Nossa, gente. Eu colocava ela do lado da caixa de som, punha ela perto para ela sentir, e na hora que a gente ia dançar, eu falava com ela, fica aqui perto da caixa, encosta na caixa, ela dançava, sabe? Ela ia no ritmo, sentindo isso, né? E ela é super agarrada com a gente, assim, porque ela viu que a gente nunca abriu mão dela, assim, em relação a outras pessoas, né, da própria família, que acaba ficando com preguiça, né, de conversar, de se comunicar. E é isso, é uma comunicação diferente, mas a pessoa é a mesma pessoa, gente, é uma pessoa comum. Ela só a maneira de comunicar é que vai modificar. E se você souber fazer isso, ela vai conseguir se comunicar numa boa com você. E aí vão aprender língua de sinais como a gente aprenderia inglês, como a gente aprenderia espanhol. Claro. É a mesma coisa. E eu fiquei pensando só essa... Eu acho super importante. Essa coisa da comunidade surda no filme, que é maravilhosa, e tem essa coisa da imersão que eu falei também, que eu acho super importante, né, para ele aprender sobre a identidade surda e tal, e se aceitar. Só que um ponto ali também que eu acho importante é a gente pensar exatamente essa exclusão, né? Porque, de certa forma, é uma comunidade que está isolada, né? Então, assim, a gente tem que pensar que a sociedade também tem essa mania de isolar o diferente. Então, o ideal seria que, beleza, existe essa comunidade, mas eles não necessitassem estar em exclusão, sabe? Em isolamento ali. Que isso fosse integrado. Eu fiquei pensando nisso, mas eu falei, mas assim, eles vão para ali, aí passam a viver, né, da sua maneira, mas e a integração com as outras pessoas, sabe? Com o restante da sociedade, como é que fica isso? Porque isso também é importante, né? E aí eu fico pensando muito nisso, quanto que tem essa mania, assim, de querer excluir, de querer deixar de fora, mas o movimento tem que ser diferente, tem que ser o de vou aprender a me comunicar diferente, vou aprender essa língua de sinais, vou procurar uma tecnologia assistiva, assim, para manter integrado, né, a questão da diversidade. Diversidade. Agora, voltando, né, ao que a gente começou a comentar lá no início, só para a gente ir para as considerações finais aqui, sobre a questão do trabalho de som. O Nicholas Becker, que é um dos compositores da trilha sonora, ele também está na equipe de som, e eu penso o quanto que foi fundamental essa integração nas duas funções, porque a gente percebe que há momentos no filme em que a trilha sonora se incorpora a esses ruídos que ficam... passam a ser a percepção, o ponto de escuta, né? A gente fala em ponto de vista, o ponto de escuta do protagonista. Porque você percebe que alguns acordes eles vão se misturando com esses barulhos dos graves. Então, é uma trilha sonora experimental e que está muito integrada com esse trabalho de som. É uma equipe de 6 pessoas, que foi, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Além do Nicholas Becker, temos ainda mais 4 profissionais,
O Oscar agora integrou, né, as duas categorias, edição e mixagem de som, que antes era separada, agora é só uma, melhor som. Acabou a confusão da Agora, galera. não sei se ano passado já era assim, mas enfim, não tem mais essa divisão. E o Abraham Marder, que é também o roteirista, né, o irmão do diretor, ele também é compositor e também assina a trilha sonora. Mas deve ganhar, né, Renato? Poxa, se não ganhar, puxa a vida. Eles vão Ó. dar prêmio pra Blockbuster, que faz aquele monte de barulhada, que todo ano E que eles é dão a mesma prêmio. coisa sempre, né? Ou eles dão prêmio pra filme de guerra, ou filme, né, de blockbuster cheio de cenas de ação. Pois é. Aqui não tem como. Aqui já tá ganho, não é possível. Não, é uma construção narrativa, funcional com a proposta, né? Bom também que tem, né, vários atores surdos, né? O próprio papel da professora também. Sim. A Lauren Ridloff. Que é do The Walking Dead, né, a atriz. E ela é do elenco principal, que tem personagens ali, né, com mais tempo de tela. Ela é a única que tem a deficiência, porque o Paul Raci, como a gente falou, não tem. Ele é filho de né? adultos surdos, mas ele não tem. Tem até uma curiosidade sobre isso, né, que são raros os atores indicados ao Oscar que são pessoas com deficiência, assim como seus personagens. Tem muita gente que interpreta pessoas com deficiência e ganha, inclusive, o Oscar, né? Mas atores que têm mesmo a deficiência, só 2 até hoje que venceram, que são o Harold Russell, que ganhou como coadjuvante por Os Melhores Anos de Nossas Vidas, em 47, e a Marlee Matlin, que ganhou como melhor atriz por Filhos do Silêncio, em 87. Nesse filme ainda tem a Chelsea Lee, Shaheem Sanchez. O Shaheem é aquele que tem um alargador. Eu fiquei observando que ele tá sentado do lado do Ruben, ele tinha um alargador grandão, assim. E o Jeremy Lee Stone, todos lá da comunidade. As pessoas com deficiência ainda têm muito espaço para ocupar, sabe? Porque é pouco demais. Tanto a questão de representatividade como de representação também, né? Quantos filmes você vê com esse tipo de personagem, sabe? Com esse tipo de abordagem. Aquela menina do filme de terror lá do Silêncio, como é que chama? Ela é também surda, não é? A filha. Um Lugar Silencioso, sim. Um Lugar Silencioso. Ela é surda e ela usa o implante coclear. Ela usa o quê? O implante coclear. Assim como no filme, ela também tem desde criança. E aquilo é perfeito no filme, né? Construção de personagem surdo para ter toda a dramaticidade do filme. Você fica o tempo todo em pânico, porque você fica pensando, gente, se os monstros são atraídos pelo som, se ela fizer um barulho, ela não vai perceber. Sim. Então isso é um momento de tensão para o espectador terrível. O nome dela é Millicent Simmonds, ou Simmons. É uma atriz que eu também acredito que ainda vai ter muitas oportunidades aí pela frente, que ela é talentosa, né? E ela já fez outros filmes também. Então acredito que ela também vai aí ter chances de concorrer a prêmios no futuro. A gente torce pelo menos, né? Porque eu gostei muito do trabalho dela nos filmes que eu já vi. Lembrando que esse é outro filme que a gente comenta no Cinema e Ciência sobre tecnologias assistivas. Isso. Vão lá ouvir, porque o papo tá muito interessante. Ou ver também, né? Porque a gente tem o vídeo no canal do MM Gerdau. Tá aí também no site, no cinematório.com.br. Bom, Som do Metal, disponível na Amazon Prime Video. Ele estreou no ano passado, está sendo considerado um azarão do Oscar. Por quê? Ruim as pessoas falarem assim. Eu também acho, é mais isso, tá vendo? Porque ele tá falando da deficiência. É porque lançou muito cedo, né? E acho que pouca gente esperava também, porque ele nunca esteve entre os mais cotados para indicação. Mas a gente tem que pensar que esse ano é um ano atípico para o Oscar por causa da pandemia, então, de todo modo, eu acho ruim falar que esse filme é um azarão, né? Pode não ter tantas chances de ganhar quanto os outros aí que a gente está vendo faturando prêmios em tudo quanto é lugar.
É porque Mas, de diminui todo o modo, filme, é um sabe? filme muito, muito bom. Eu vi também, bem depois que ele foi lançado, indicação do pessoal que faz parte do Cineclube Cinematório, que colocou na nossa premiação, né, o Semi. Já ganhou. Um dos filmes favoritos filme já ganhou de no Semi, 2020. gente. Já ganhou o mais importante prêmio que tem, né, de cinema mundial, que é o Semi. Então... E aí foi quando eu tive contato com o filme pela primeira vez, porque tem filmes que entram nessas plataformas que você nem fica sabendo, a não ser pelo boca a boca. Porque tem filmes que são ótimos e estão lá escondidos, e até que as pessoas descubram demora um tempo. Já outros que ganham muita publicidade são uma bela porcaria. Curioso é que numa época de Oscar atípico, é uma época de filmes mais diversos, de mais mulheres indicadas, né? A gente vê isso acontecer aí, né? É uma questão a se pensar. Bom, então vamos finalizando aqui este episódio com essa questão deixada aí pela Kel. E a gente volta aí com mais programas sobre os filmes indicados ao Oscar 2021. Caso você esteja ouvindo o programa depois do Oscar, olha aí no nosso feed que temos os episódios de todos os outros filmes indicados na categoria Melhor Filme. E também temos críticas no Cinematório. Então entre lá para você ler e ficar aí inteirado de tudo que a gente comentou sobre os indicados de 2021. Ana, valeu demais pela presença. Até o nosso próximo encontro. Valeu, gente. Muito bom. Foi bom esse agrupamento, né, que você fez. Que, de certo modo, os filmes se conectam, né, de algum modo. É verdade. Também achei perfeito. Agradecemos também a você pela audiência. E se quiser entrar em contato conosco, pode mandar um e-mail para contato@cinematório.com.br ou pelas redes sociais, é só nos procurar pelo Instagram, Twitter e Facebook. Beijo, gente, até a próxima. Até. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.